oftalmologista, está com a gente. Vamos falar sobre a catarata. Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar explicando o que é a catarata. Essa foto já mostra bem. Pra gente leigo, parece que forma-se uma película leitosa, né? Então, isso é a lente que a gente tem dentro do olho, né? Até trouxe um modelinho ali. Vamos mostrar, ó. Acho que é interessante a gente mostrar. E a gente vai ficando velho e a gente tem uma lente dentro do olho que tem mais ou menos 20 graus, como se fosse um óculos de 20 graus que faz toda a convergência dos raios. E ela vai ficando amarela com o tempo. Ela vai ficando leitosinha, né? Leitosa, vai piorando e tal. Essa seria normal, né? Ela deixa de ser translúcida e passa a ser leitosa, né? Isso. E isso aí vai perdendo a visão. No começo é progressivo, as pessoas às vezes no começo até melhoram para perto. Puxa, estou melhorando para perto. E não é. O comecinho da catarata vai piorando, piorando, aí não começa a dirigir, começa a bater o carro, começa a tropeçar, né? E no idoso é bastante importante, que é o mais frequente. Mas normalmente a catarata aparece por volta de qual idade, doutor? Então, aqui no Brasil, depois dos 70 anos é o mais comum, por causa do ultravioleta, né? O país tropical, o ultravioleta ele faz acelerar. Então, com 70 anos, mais ou menos metade das pessoas já tem que operar a catarata. Metade da população? Metade. Gente, né? E isso a gente está vendo também, agora pessoas mais jovens, 50 anos, 60 anos, aumentando a incidência. Por quê? Porque o ultravioleta e a falta do óculos escuro durante toda a vida faz isso acelerar. Mas o óculos de sol, gente, correto, com proteção, UVA e UVB. Porque tem gente que compra óculos de sol em lugares aí que você não sabe a procedência, parece que é até mais prejudicial, né? É perigoso, porque você acha que tem a proteção, né? O óculos está escurecido um pouquinho, mas o ultravioleta está passando. Então é muito comum você ver na praia, às vezes passando um camelô com bastante óculos de sol, e quem usa esse óculos às vezes tem dor nos olhos à noite, às vezes tem uma dor bem importante, que é uma queimadura por falta de proteção. Quer dizer, a gente fica com a pupila dilatada e essa ação do raio UVA atinge mais profundamente a gente, é isso? Então, o agudo, né, você pode ter uma queimadura na córnea, que é a parte mais externa. Gente. E cronicamente você pode ter uma degeneração da retina, as pessoas mais velhas, né, que pele mais clara, tudo tem uma chance maior de ter essa doença. Então, ó, comprar óculos de sol sem saber a procedência nunca, viu? Vamos para os mitos e verdades? Olha, o diabetes é um fator de risco para catarata. É verdade. É verdade? É verdade. Quem tem diabetes, principalmente aquele diabetes que sobe e desce, né? Então, tem pessoas idosas que falam assim, hoje tá bom, tá 90 e no outro dia tá 300, né? Sobe e desce até pior do que você ficar mantendo um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Essa variação é importante. E esse sobe e desce faz o cristalino envelhecer mais rápido. E isso faz ele ficar branco, né? E a visão perder a visão. Em pouco tempo ou não? Às vezes você pode ter uma mudança em 3 meses, 4 meses, você pode não ter nada e ter a catarata por causa do diabetes descompensado. Então tem que controlar o diabetes também por esse motivo, para evitar a catarata, dentre tantos outros, né? Isso, e às vezes também pessoas têm uma flutuação de grau, né? Pessoa acima dos 50, 60 anos, um dia está com 1 grau, outro dia está com 2, outro dia está com 0, pode ser também o diabetes descontrolado, é importante também procurar. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? É possível nascer com a doença, com a catarata, doutor Renato? É possível, existe a catarata congênita, né, que é bastante importante. A gente sabe que a rubéola é a principal causa que dá a catarata congênita, mas toxoplasmose, doenças inflamatórias, né, infecciosas da mãe na gravidez podem dar isso. E alterações metabólicas também, alterações de enzimas, né, também podem dar. E isso é muito importante fazer o diagnóstico logo que a criança nasce. Existe aquele teste do olhinho vermelho, né, para ver se tem o reflexo igual dos 2 olhos. E isso você deve, se identificar, operar a criança o mais rápido possível para ter o desenvolvimento normal. A gente comentava no comecinho do programa, até a Fifito falou do William Bonner, que operou a catarata. E ele é muito jovem, né? Que tipo de catarata é essa em pessoas mais jovens? É diferente ou não? Então, existe a catarata que aparece ao redor dos 50 anos, que é ao redor da idade dele, né? É a catarata que apareceria com 60, mais 70. Tardiamente. Tem gente que aparece mais cedo. A gente vê hoje em dia mais ou menos 30% das pessoas abaixo de 50 anos já que estão operando. E é principalmente por você usar medicamentos à base de cortisona, às vezes no nariz, às vezes nos próprios olhos, né? Isso aí pode acelerar a catarata. A gente vê, existem uns corticoides que as pessoas usam no nariz para rinite. E normalmente acabam viciando nisso? Viciando, a pessoa usa 1, 2 anos e depois aparece com catarata, né? E é bastante importante, né? Também, como eu falei, o ultravioleta, né? Vamos ver agora uma pergunta de telespectador. Ó, Adriano Silva, de Carapicuíba. A catarata sempre acomete os 2 olhos? Volto e o doutor Renato responde para a gente.
mediano, a catarata sempre acomete os dois olhos, doutor Renato? Então, quando é a catarata do idoso, né, normalmente sempre são os dois olhos, mas pode começar por um, depois ser o outro, né? É um envelhecimento, né? É que nem você ter cabelo branco só de um lado e do outro não. Né? Agora, na criança, às vezes pode nascer, e é bastante frequente nascer só de um lado. E até mais grave isso, porque você vai ter esse olho comprometido e o outro, o cérebro vai preferir para desenvolver a visão, e é bem difícil você desenvolver o outro, mesmo com a cirurgia. Quer dizer, depois, né, no caso da criança, tem que se fazer um treino diferenciado no cérebro? Normalmente faz tampão, tem que usar óculos, tem que deixar ela com melhor visão de um lado e tampar o outro para estimular esse olho. Vamos ver mais um mito ou verdade? Deixa eu perguntar uma coisa. Tem que esperar amadurecer mesmo a catarata para operar? Isso há 15 anos atrás, né, o resultado da cirurgia não era tão bom, não era tão seguro fazer. Hoje em dia, pela segurança, logo que começar a prejudicar a sua vida, né, começa, como eu falei, bater o carro, né, tropeçar, não está conseguindo ler, os homens, né, quando não passa do exame de motorista, né, e aí sim você deve operar o mais rápido possível, que até a cirurgia é mais fácil para o cirurgião e a recuperação é mais rápida. Mas visualmente, a gente leigo, nesse caso, nesse ponto, a gente já vê que a gente começa a ficar com uma película esbranquiçada ou ainda não? Então, a catarata é dentro do olho, né? Quando você vê o reflexo, está no sol, você vê a menina dos olhos, a pupila esbranquiçada, amarelada, é o sinal da catarata. Esse que é uma película que cobre o olho é o pterígio, né? Que é uma degeneração da gordurinha que a gente tem do lado do olho. Né? Então, essa aí você opera só quando ela cobre, começa a cobrir a córnea, né? A catarata não. A catarata você vê... Muito se confunde, né? Visualmente, para a gente leigo, né? Porque como é branco, né? A catarata é branca, só, né? Parece que é aquilo lá, mas não é. É dentro do olho a lente escura. Olha, mais um mito. É uma doença que pode ser curada com colírio, a catarata. Infelizmente não. É só cirurgia, né? E como eu falei, às vezes o colírio mal usado pode causar catarata. Nunca usar nenhum colírio que tem em casa, né? Às vezes tem o colírio da vovó que operou a catarata, você começa a usar para o olho ficar branquinho, e é um colírio que pode dar um problema e pode até dar catarata ou até glaucoma, que é a pressão alta dos olhos. Gente, essa história de, vou pingar um colíriozinho. Sabe que antigamente tinha isso, né? Aquele que tinha um nome até facilmente da gente memorizar, que as pessoas usavam, o olho está vermelho, está ardendo, por tudo as pessoas pingavam, depois a gente vê as consequências negativas, né? E quando não pinga, remédio para micose, tudo, né? Que quando são à base de óleos, né? Isso aí entra dentro do olho, dá uma inflamação muito grande, é muito perigoso. Não pinga nada, gente. Vai no oftalmologista, ele te diz o que fazer. Vamos ver mais um mito ou verdade? Operar a catarata é se livrar dos óculos para sempre na maioria dos casos. Não é para sempre, né? E nem na maioria dos casos, né? Existe hoje, com a tecnologia, lentes mais modernas, tudo, você consegue melhorar o que a pessoa era antes. Então, você tinha 3, 4 de miopia, hoje, pelo cálculo dessa lente que é implantada, você consegue até corrigir e deixar a pessoa sem óculos. A precisão não é matemática, né? É precisão científica. Então, a gente não consegue prometer 100%, mas é bastante frequente isso aí acontecer e a pessoa ficar livre dos óculos, né? Você voltar a ter a idade que você tinha com 15, a visão que você tinha com 15 anos. Mas com o envelhecimento, essa pessoa pode voltar a ter que usar no futuro óculos? Normalmente não. Normalmente não. Se o grau estiver estável, você corrige para sempre, né? Entre aspas, né? E lógico, pode acontecer, aparecer um grauzinho, sempre é possível. Mas não como antes, né? Não como antes. Vamos para mais uma dúvida de telespectador, Rosana Peixoto de Santos. Minha mãe já teve catarata e minha avó também. Existe alguma forma de prevenir a doença? O histórico familiar pode me trazer complicações, doutor? Então, quem tem na família catarata, né, normalmente você vai ter na mesma idade que a pessoa fez a cirurgia. Então, as pessoas têm com 80 anos, você pode esperar que você vai ter por volta de 80 anos. E a catarata nada mais é do que a gente está durando mais, né? Na Idade Média a gente durava 30 anos, né? Aí isso aí foi melhorando. Hoje a gente está durando 80, 90 anos, então você tem que trocar algumas peças. Uma delas é a catarata, né? E o que você pode fazer para você atenuar isso? Usar óculos escuros sempre que você estiver na luz, no sol, né? Não dentro de casa, mas na rua, e principalmente fazer uma avaliação constante, né? Não dá para você intervir para você não ter a catarata, mas dá para você saber exatamente a saúde inteira dos seus olhos, né? E realmente intervir se for uma doença mais grave. E como você diz, doutor, quer dizer, quem tem diabetes, deixar essa diabetes controlada sempre, né? Isso, a diabetes tem que ficar bem próxima do normal, né? Hoje em dia tem casos difíceis, tem que usar insulina, tudo, mas se a pessoa quiser, persistir, realmente né? é possível. Fora diabetes, tem uma outra doença que possa influenciar o aparecimento de catarata ou não?
Não, principalmente as que você usa medicações, né? Então, se você usa medicação, existe a uveit, que é uma inflamação dos olhos, né? Que você usa cortisona, os anti-inflamatórios mais graves, alguns tipos de câncer, que você usa alguns tipos de antineoplásicos, né? Você pode ter uma chance maior de catarata e isso que é a complicação. Então, sempre, a parte de quando você tiver com essas medicações, você está sempre com acompanhamento oftalmológico. Vamos ver mais um? Se é mito ou verdade? Pode levar a cegueira, a catarata? Então, a catarata pode ficar tão madura, né, que pode legalmente ser a cegueira, né? Você perder mais do que 10% da visão, né? Isso aí sim é considerado cegueira, mas ela é a principal causa de cegueira reversível. Se operou a catarata, você deixa a pessoa voltar a enxergar e ser uma pessoa normal. Quer dizer, mesmo que ela tenha ficado sem enxergar por muito tempo, consegue se reverter? Se for só a catarata, você consegue reverter e com um bom resultado. Agora, a gente não tem que ter medo da cirurgia também. É uma cirurgia relativamente simples, né, doutor Renato? Eu brinco assim, não é que é simples, ela é moderna e segura, que nem você andar de avião, né, para um outro lugar. É uma tecnologia muito grande em volta, né? A cirurgia também é uma tecnologia muito grande. Hoje se faz a laser, você não dá pontos, né? Você põe uma lente dobrada, calculada para o seu grau, e com a experiência do cirurgião, o treinamento que ele tem, você consegue realmente dar um resultado muito bom. Então é bastante seguro, né? Não precisa ter medo de fazer, a cirurgia dura de 10 a 15 minutos, anestesia com colírios, né? E a pessoa já sai enxergando praticamente no mesmo dia. E já pode voltar às atividades normais em pouco tempo? Normalmente a gente evita só levantar peso, né, fazer algum movimento mais brusco, mas mesmo dia ela está já no computador, assistindo televisão, lendo legenda, né, é bem legal. Ah, que bom. A gente vê que existem campanhas hoje no Brasil para as pessoas ficarem livres da catarata. E muitas vezes as pessoas têm medo, falam, mas será que vai? Eu vi até várias entrevistas que foram feitas com pessoas que falam assim, eu prefiro ficar com a catarata. Eu acho que não dá para a gente entrar nessas campanhas. São campanhas feitas com profissionais, com médicos, que também são extremamente gabaritados, né, doutor Renato? Então, essas campanhas são importantes porque o número de pessoas com cegueira pela catarata no Brasil é muito grande. Infelizmente. Quase 3 milhões de pessoas precisam fazer a cirurgia, né, e não tem acesso. Então, às vezes, isso aí se organiza para você dar uma qualidade de visão. É lógico. Você sempre, quando você for fazer, se informa dos resultados das pessoas, que você teve, tudo. Em todo lugar tem coisa boa e coisa ruim. Sim, toda profissão. Mas né? A maioria dos médicos que fazem isso, que são habilitados, tem treinamento, tudo o resultado é bom, né? E as pessoas realmente têm um ganho de vida, né? Porque a gente tem o vovó em casa, está lá quietinho, não faz mais nada. Tudo, às vezes, só operar a catarata, ele volta à atividade normal dele. Verdade. Isso é muito importante para a autoestima e até para a dependência, né? Imagina você ter que levar para todos os lugares, e isso ele volta a viver. Bom, e 3 milhões de brasileiros que sofrem de catarata, 3 milhões de pessoas que estão cegas em função da catarata, é muita gente. E aí fica como? Fica isolado esse idoso, começa a ter depressão, porque aí já começa também a não ter mais vontade de sair com os familiares, quer dizer, isso vai isolando e vai piorando a qualidade de vida, né? E os oftalmologistas do Brasil se unem, né, para realmente combater isso, né? E a gente há 5 anos atrás, eram 4 milhões. A gente conseguiu, com esses projetos, com atenção, com a qualidade de visão, realmente melhorar, e a gente vai conseguir correr atrás disso aí para conseguir melhorar a saúde dos velhinhos. Olha, você que está assistindo a gente, tem alguém na família que tem catarata? Incentiva o oftalmologista, vai junto, fala que você assistiu aqui, que você viu que é uma cirurgia, como toda cirurgia, uma cirurgia tem risco. Para a gente sofrer alguma coisa, basta estar vivo. Mas é uma cirurgia que hoje em dia é feita de uma forma completamente diferente do que era no passado, a recuperação é muito mais fácil. Converse com o seu oftalmologista, mas não fique numa situação desfavorável por comodismo, né? E sempre ressaltar, né? Não é que a pessoa está idosa que ela não enxerga, sim, né? Claro. Às vezes é uma catarata que você cura, né? Às vezes é uma doença que você trata, pode ser outras doenças da retina, tal, que também são comuns, mas a catarata é a mais fácil de você voltar a enxergar e dar uma qualidade de vida. E são 3 milhões de brasileiros que sofrem com isso, não tem porquê, né? Vou passar os contatos do Dr. Renato Neves, tem um site, né? Que é o www.icare.com.br icare.com.br, lá você tem informações do Dr. Renato Neves. Se quiser sugerir algum tema, fique à vontade também, mande pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Dr. Renato Neves, que é cirurgião oftalmologista, retorna e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado.